Só, só um Não instantinho, faz então mal. já vai começar. Pronto, já estamos gravando, então, recomeçando então a nossa roda de conversa. Certo. Bom, eu já não consigo ver mais a ninguém, mas eu espero que a projeção esteja a chegar. Sim, Estamos vendo, está. estamos vendo. Ela está um pouco pequena, mas ela está aparecendo. Ok. Já não sei. Mas está bem, Cleiton, estamos a ver. Está bem, está bom. Obrigado. Então, nós, eu e o professor Felizardo, propusemos este tema aqui. Pronto, é um tema também de provocação, assim, para podermos analisar. Acreditamos que algumas coisas que poderemos falar aqui possam talvez serem coisas comuns, não é? Entre Moçambique e Brasil, não só, entre outras partes também do mundo. Portanto, é um tema no nosso contexto que consideramos atual, porque assistimos vários aspectos prontos relativos a este tema. E em termos, nós organizamos aqui os conteúdos, organizamos a forma como vamos tratar a nossa discussão, e porque estamos a falar muito mais do liberalismo, neoliberalismo, achamos melhor contextualizar, falando das intenções dessa teoria e das contrariedades que ela apresenta, mas também da política moçambicana após a independência. Achamos que é importante falar um pouco disso, para podermos estar juntos e falar também um pouco de Moçambique na era neoliberal e dos ajustes estruturais, como é que foi a transformação de Moçambique depois das guerras que passou. Falamos também ali do pragmatismo político contemporâneo, não é? Em Moçambique atualmente. E depois lá, já no fim, colocamos já as nossas perguntas norteadoras, né? Que penso que serão perguntas que serão mesmo para podermos refletir em torno desta nova forma de fazer e construir a sociedade e construir o mundo como tal. Prontos, achamos trazer esta parte aqui que chamamos de epígrafe. É uma espécie de conselho, não é? Dos nossos clássicos. Cícero, trazemos aí, ele explica, não é? A prudência que o homem às vezes precisa ter, deve ser diferente daquela dos animais, em que somente seguem um instinto, mas o homem em si, sendo uma pessoa racional, precisa até certo ponto programar aquilo que deve fazer hoje e amanhã, entender o passado e não somente viver no presente, como alguns animais. Portanto, esse é um conselho que até certo ponto acompanha aquilo que são as nossas dinâmicas e as nossas formas de viver o mundo atual em que estamos inseridos, seja em Moçambique, no Brasil e em outros cantos. E prontos, para podermos falar da questão do liberalismo, do neoliberalismo em Moçambique, achamos melhor trazer a ideia do liberalismo, qual era a ideia central, e prontos, a partir dessas ideias centrais, começarmos a questionar o que é que realmente está a acontecer ou aconteceu para o próprio desenvolvimento social em Moçambique. E a ideia do liberalismo como tal, o liberalismo inicial, o liberalismo mais conhecido de liberalismo clássico, tinha uma ideia, vamos assim dizer, muito interessante e boa. Uma ideia que, até certo ponto,
promovia a unidade entre as pessoas, porque tudo era sobre o progresso, o racionalismo, a ciência. Até hoje nós podíamos falar da tecnologia, e era uma forma de evitar até certo ponto o obscurantismo, não é? Nesse sentido, o que se estava a lutar ou a procurar apresentar naquele momento era uma forma de restabelecer até certo ponto a justiça social. Se nós formos a nos lembrar a ideia, por exemplo, das revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução, pronto, seja inglesa, seja qual for a revolução, nós entendemos lá a questão que tudo isso até certo ponto está envolvido a questão da injustiça, a questão da não praticabilidade da política até certo ponto, não é? O benefício da política, em certa medida, a uns e o não benefício a outros nesse sentido. Portanto, Keynes ali, como nós estamos a ver, explica que essa ideia de liberalismo que nós estamos agora a tentar entender, ela espalhou-se pelo mundo todo, né? Por vários cantos do mundo, e prontos, até aqueles que se calhar nós não esperávamos que poderiam aderir, puderam aderir a estes modelos e assistir qual é o que é necessário fazer para que uma sociedade fosse feliz. Portanto, independentemente da forma como a cada região acolheu, como cada povo respondeu, como é o caso, de, por exemplo, de Moçambique, a essa ideia, existia sempre lá uma certa ideia geral, né? Que era essa de poder, até certo ponto, criar uma realidade social que fosse uma realidade que ajudasse a cada indivíduo residente ou indivíduo que é parte dessa própria sociedade. E até ali o próprio Gambo já nos explica, não é? A questão da moral do indivíduo, a questão dele poder ser livre e pensar da política e da sociedade como deve ser e como deveria ser feito de acordo com o ideal liberal inicial. Então, foi nessa vertente da crença liberal clássica que, quando nós entramos no neoliberalismo, encontramos com as mesmas ideias transformadas, num certo sentido, né? O neoliberalismo já entra com alguns talentos, iríamos assim chamar, né? Os talentos dos reajustes. E são pessoas que estavam atrás destas formas de reajustes, uma forma de poder incentivar talvez as pessoas a se unirem e a aderirem. Era preciso que existissem políticas, e essas políticas deveriam beneficiar a todos. O ideal superficial, se assim quisermos dizer, neoliberal, é esse, é esse. E em Moçambique recebeu-se isso de boas formas, de boas maneiras, e nós veremos como é que isso foi recebido mais em frente. Portanto, nós estamos aqui a ver a ideia geral de como é que a liberdade pode vir promover a cidadania, pode vir promover o desenvolvimento social, ou pode vir promover aquilo que nós chamamos, não é? A união, o trabalho comum, enfim, a construção de nós enquanto indivíduos sem discriminação. Em Moçambique, o liberalismo foi acolhido, sim, e a ideia geral era de que todos deveriam estar dentro desse processo, dentro dessa construção política, que significa que não tinha que existir a exclusão social, mas, entretanto, nós notamos que instituições, por exemplo, como o Banco Mundial, não só o FMI, anualmente
reportam anualmente, relatam em seus relatórios questões que, como diz Cambrão ali, a exclusão social sempre fica como um tema principal, né? E a questão da redução de pobreza nesses territórios, principalmente em Moçambique, cada vez mais continua estagnada. E isso leva até certo ponto a realidade do próprio terreno, da própria zona onde essas políticas são implementadas, a deteriorar-se cada vez mais. E aí já é onde nós começamos a duvidar, não é? A perguntar, afinal, o que é que está a acontecer? No caso, por exemplo, de Moçambique, esse modelo político que Moçambique abraçou, o que é que traz de vantajoso? Porque, de uma certa parte, tem beneficiado uma certa camada de pessoas em detrimento de uma outra camada. Então, ali, a dúvida já começa a nascer e vamos já perguntar qual é a relação que existe, então, entre a política, que deveria ser talvez a política moçambicana e a política essa que nós recebemos e começamos a reajustar os nossos próprios elementos, instrumentos, e qual é a relação entre essas? E aí nós a relação só podemos descobrir num trajeto de 40, mais de 40 anos que Moçambique tem, e na produção que esse trajeto já produziu até agora. Portanto, a política moçambicana, após a independência, teve seus desafios, foi uma espécie de entrega a uma forma de vida que, se calhar, os moçambicanos ainda não tinham imaginado. E isso, até certo ponto, criou uma espécie de um novo Moçambique. Nós chamamos aqui de novo Moçambique, a um Moçambique que é independente, um Moçambique que se livra da guerra com Portugal, Moçambique que sai da opressão do colono, Moçambique que agora pode realizar-se, agora pode fazer. E é esse Moçambique que agora abraçou uma certa forma de viver, que é neoliberal. Mas antes de Moçambique abraçar essa forma neoliberal, logo que saiu das guerras, logo que entrou na independência, males vieram, males que não foram muito fáceis para o próprio Moçambique. A miséria, falávamos da miséria, a questão do analfabetismo, não só, mas também a questão do trabalho duro que se fazia, mas que também não resultava em muitas coisas sociais, em termos de desenvolvimento social. Não havia o desenvolvimento e os moçambicanos tinham esse desejo de sair dessa miséria, desse problema social que estavam a enfrentar. Por isso mesmo, encontrar um modelo que promovesse um desenvolvimento que talvez os moçambicanos pudessem, sim, até ali sentirem-se sossegados e descansados, era a única ideia possível para poder sair daquele desespero, né? E aí Moçambique encontrou que o único modelo, talvez naquele momento inicial, seria o modelo socialista. E na altura, estávamos com o presidente Samora Messias Machel, e ele, em conjunto com a administração que ele regulava, o socialismo ficou lá. E era uma forma, essa aí era uma forma de promover as pessoas, promover o país. Vamos nos unir para podermos fazer, melhorar aquilo que nós podemos. Mas a realidade não mostrou isso e os países que estavam alinhados ao socialismo não eram bem capazes de
apoiar Moçambique naquelas necessidades que mais precisava. E Moçambique já começava a se sentir ao longo do tempo apertado até certo ponto e queria novos parceiros. E nessa altura, estamos a falar dos anos 1975, 78, por ali. Nessa altura, o mundo estava dividido até certo ponto em dois eixos, né? Tínhamos os liberais, que nós chamamos agora os neoliberais, mas também tínhamos estes, os socialistas, os mais conservadores, nesse caso. E esses ali não estavam a responder aquilo que era a necessidade de Moçambique, os socialistas nesse caso, como nós estamos a ver ali, o Ngüenya e Castiano, que são grandes filósofos moçambicanos, apontam que os únicos países que podiam ajudar e fizeram, embora sem muitos resultados satisfatórios, foram os países socialistas. Este fenômeno, até certo ponto, condicionou, não? Moçambique alinhar-se a uma espécie de cultura que não era dele, não é? Era uma cultura que vinha de fora, e isso conectou-se por causa da miséria que se vivia em Moçambique, conectou-se. E aí já essa miséria, essa conexão de problemas levou Moçambique a procurar novas vias, porque com a forma socialista não estava a ser sustentável. Então, as novas vias encontradas só poderiam ser com os países neoliberais, liberais. E as cabeças, assim vamos dizer, os dirigentes desses países, até certo ponto, eram o FMI, o Banco Mundial, que compunham aquele conjunto todo de Bretton Woods lá. E, portanto, Moçambique não tinha como, tinha que aceitar certas propostas vindas de lá. E uma dessas propostas era do ajustamento estrutural, em 1987. Recebe Moçambique essa proposta para ajustar. E aí entramos na questão da mudança inicial da Constituição, né, de Moçambique. Antes, Moçambique não aceitava, pelo menos o partido que estava no poder na altura não tinha na sua agenda a questão do multipartidarismo. E quando os grupos FMI ou esses Bretton Woods, essas instituições já ajustam ou impõem ou sugerem a revisão da Constituição de Moçambique, aí Moçambique já começa a incluir esses outros partidos. Isso é um passo positivo nesse processo. E aí já estava a surgir a esperança de que possivelmente, provavelmente, Moçambique seria, hoje que estamos a falar, um país muito mais desenvolvido, um país que já estaria fora das misérias que está ou que vivia naquela altura, um país, pronto, com todas, pelo menos, as necessidades para a criação do desenvolvimento bem criadas, as condições bem criadas. E aí também já impõe-se a questão da livre circulação nas fronteiras, e pronto, Moçambique ajusta-se a isso. Tudo isso era em promessas de financiamentos. Era para receber alguma coisa em termos monetários para poder aguentar a situação que não era a melhor em Moçambique. Eu penso que às vezes é possível que a minha rede falhe, às vezes a nossa rede tem falhado, peço que me alertem, né, em casos da rede falhar. Pronto. Cleiton, está perfeito. Eu só te pergunto se por acaso você modificou o PowerPoint, as lâminas. Você trocou de lâmina no PowerPoint? Sim? Não. Ok. Não. Agora? Não, é porque às vezes a pessoa muda e não muda para nós, mas então tá tudo certo, tá ok.
Bom, talvez pode ser que alguma coisa está a acontecer, porque eu mudei, sim. Não sei Ah, se não, a página que está lá. não, para nós A não mudou, página, ainda está na primeira, alguma coisa que não está bem, sim. certo. Eu estou prontos. Vou parar de partilhar um pouco. Eh, Prontos. Prontos, mas seja como for, eu penso que Talvez se tentar colocar de novo vá agora está. funcionar. Agora não tem Sim, nada. mas já está a aparecer? Está sim, agora sim. Agora sim. Moçambique na era neoliberal, ajustamentos estruturais em 1987. Sim. Perfeito? Pronto, espero que avance. Sim. Tá bom. Sim. Pronto, então eu estava ali a dizer que sim, então tudo isto era para a questão de receber alguma coisa para cuidar daquela miséria que Moçambique estava a passar. Só que esse processo todo, até certo ponto, não foi assim como estava a se pensar, né? E Moçambique começou a passar certas crises, né? Como aponta aí Hanlo, por volta de 1988, a metade da população em Moçambique ficou. Isso, até certo ponto, foi por causa da desvalorização do próprio metical, já que os próprios reajustes pediam que se fizesse isso. E aí a questão já entra mesmo e fica complicada para Moçambique. Mas seja como for, não havia como sair destes ah, mecanismos e Moçambique entra. Mudou? Será que mudou? De, Ainda não. ainda? Então algum problema? É porque eu mudei. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Penso que vou projetar assim. Talvez fique melhor. Ahm, Talvez projetar assim, não? Não sei se fica melhor desse lado. Agora tá, estamos vendo. Certo. Uhum. Pronto, continuando. Como já mencionamos, os investimentos do FMI, assim como do Banco Mundial, a intenção geral era de criar, né, o associativismo até certo ponto. E prontos, estes aspectos todos foram positivos, foram bem recebidos em Moçambique. E Moçambique até 1990 já tinha a Constituição, que nós chamamos de Constituição de 1990, que é a que estamos agora a usar, com os elementos desenhados. E já estava tudo pronto e foi submetido isso já em 1988 para as verificações, não é, dos que já tinham o poder na mão até certo ponto. Portanto, a missão ali dos Bretton Woods era de mesmo encorajar o mundo, né, incluindo Moçambique, a responder a esses programas que já lá estavam e que eram de acordo com a visão deles para a, promover a boa vida, vamos assim dizer. Portanto, dentro desse processo de subida de custo de vida que nós estávamos a mencionar em Moçambique, por causa da desvalorização de certas coisas, houve mesmo uma transformação total, não é? dos moçambicanos. Mas existiam aqueles moçambicanos que conseguiam sobreviver. E é aí onde a questão do neoliberalismo começa a mudar as suas intenções, começa a trazer
certas contrariedades, né? E prontos. E aqui já a forma como a política em Moçambique já é praticada, começa a notar-se que os que estão de trás deste fenômeno que nós chamamos de neoliberalismo estão a trabalhar com o mecanismo, mas para os seus próprios interesses. E aí até o próprio Castiano, que nós já mencionamos, o próprio Ngüenya, mencionam que até o próprio povo já encontra problemas em confiar o próprio governo que tem a intenção de melhorar essa mesma sociedade. Existe uma contrariedade neste processo todo. E nós fomos, em 2019, entrar lá na página do Banco Mundial, não, do Banco de Moçambique, ver o que estava a acontecer realmente em relação à inclusão, não é, financeira em Moçambique, já que haviam pessoas ou instituições que financiavam. Não era só o FMI que entrou em Moçambique, mas também, dentro desse processo neoliberal, várias outras instituições entraram em Moçambique para investimentos. O nome era esse: estamos a entrar para vir investir. E não se falava mais de outra coisa, somente investir. E nesse processo de inclusão financeira, já dentro do próprio Moçambique, estamos a notar que, de acordo com os dados do Banco Mundial, do Banco de Moçambique, existe ali um lugar, né, onde há mais investimento em relação a outros. E desde, por exemplo, a partir de 2005 até 2018, estamos a notar que só Maputo é a única região que tem recebido maior quantidade de investimento no que diz respeito àquilo que é a política, a forma de desenvolver o país. E só está centrado em Maputo. E isto de 2005 até 2018. E o processo continua assim até em 2019. O investimento em Maputo, não só 2019 até 2021, o investimento em Maputo é acentuado que em outras províncias. E quando nós falamos de Maputo, ali temos dois tipos de Maputo, né? Seria Maputo província e Maputo cidade. Todas estas zonas compõem Maputo e estamos a ver que a maior parte desse investimento cai para lá. E nós achamos melhor, talvez, entrar para o mercado, entrar na comunidade e perguntar à comunidade, saber da comunidade o que ela entendia em relação ao equilíbrio no termo de crescimento econômico em Moçambique, não só esse tipo de equilíbrio, mas também todo o equilíbrio social em Moçambique. E as respostas foram surpreendentes. Certas pessoas acharam melhor não dizer nada. Então, o que estamos a notar é que a maior parte das pessoas notaram que não existe equilíbrio e não há harmonia, em outras palavras. E nós devemos nos lembrar que as intenções iniciais da questão da liberdade, do neoliberalismo, a ideia geral era de que houvesse harmonia, associativismo, era de que todos deviam crescer da mesma forma. Essa era a ideia geral. Mas a população moçambicana, a maior parte dela, acha que não. A outra prefere simplesmente não dizer nada. Não há harmonia. E depois fomos lá também ver, quando nós falamos de população moçambicana, estamos a falar dos moçambicanos nativos, dos moçambicanos também que vêm para viver em Moçambique, mesmo que não seja natural de Moçambique, todos esses chamamos de moçambicanos. Ainda eles continuaram ali a mostrar que
Moçambique tem potencialidades, sim, para poder criar o seu próprio desenvolvimento, para poder desenvolver-se ao nível como tinha imaginado desde a, o período de 1975. Existe aqui, em outras palavras, uma contrariedade. De um lado, temos potencialidades, diz a população, mas do outro lado, essa distribuição dessas potencialidades não está a se refletir na própria população. E aí nós vemos como é que, por exemplo, o desenvolvimento infraestrutural tem acontecido em Moçambique. Por exemplo, as fotografias que nós estamos a ver aqui, nós temos este é o mercado central de Nampula. E quando se fala de mercado central de Nampula, fala-se da terceira província, a terceira província mais grande, economicamente estável, é a terceira província do país. E a entrada do mercado central, pelo menos, e todo o mercado central, temos estas características, ainda características que revelam alguma coisa, que precisam de algumas respostas. Não? São características que não identificam o Moçambique com 40 ou mais de 40 anos. Do outro lado, temos também um mercado central. Este mercado central está ao longo da Estrada Nacional número 6 em Moçambique, mas na província de Manica, distrito de Gondola. E ao longo da estrada, como nós estamos a ver, é um mercado. As coisas estão fora, cadeiras, outros montam as suas barracas mesmo ao lado da estrada, e o próprio mercado, como se pode ver, sem as condições que deveria ter, pelo menos com o período que Moçambique já tem. Portanto, nós estamos aqui, em outras palavras, a assistir uma questão de, como diz Harvey, né? Contrariedades entre aqueles que são os condicionamentos práticos que o próprio neoliberalismo promove e aquilo que são os condicionalismos teóricos que talvez também promove. Aqui existe uma certa contradição. E a história dos moçambicanos testemunha essa dinâmica da evolução do neoliberalismo, desde a sua adoção, a implementação, e notamos que existem moçambicanos, existem pessoas que estão a crescer, pessoas que já têm a vida realizada, pessoas que conhecem o que é o Moçambique, ou sentem a vontade, o sabor de viver em Moçambique. Mas do outro lado também temos pessoas que diariamente perguntam-se qual vai ser a minha trajetória amanhã, no futuro. Não sabem o que está a acontecer. Portanto, temos um grupo de pessoas que nós talvez poderíamos dar o nome de elites, diariamente que viajam, realizam os seus desejos, mas também temos um outro grupo de moçambicanos que a cada dia choram, contribuem para a nação, procuram formas de sair da miséria, mas não conseguem. E nesse sentido, nós podemos já dizer que o Moçambique, que antes estava com a intenção de ficar unido, Moçambique que tinha esta questão de união em primeira mão, está a assistir uma virada, até certo ponto, de elementos da construção do seu próprio desenvolvimento. E essa virada, até certo ponto, não beneficia os próprios moçambicanos. O que existe agora, como nós estamos a ver, o Brito, que é também um moçambicano que escreve muito sobre a questão
do poder em Moçambique, só são discursos por detrás de discursos, e o governo, as elites, como nós dizíamos, ou os que são confiados a dirigir os destinos de Moçambique, prontos, esquecem de responder aquele compromisso inicial, não é? Que se tinha assumido em nome do povo, e tudo porque se assinava em nome do povo, em nome do futuro de Moçambique, em nome das boas práticas em Moçambique, prontos, tudo isso cai por terra através de discursos. E o resultado final que nós estamos a encontrar é que o neoliberalismo e as práticas políticas como tal em Moçambique têm criado uma espécie, um problema, um síndrome que se transformou até certo ponto, partiu-se da ideia de que, ou parte-se da ideia de que tudo está bem, tudo está melhor, e fica-se ali, até o próprio povo moçambicano, as pessoas que esperavam muito disso, caíram nessa ideia, prontos, que se assume, não? De que estamos bem. É assumir a ideia de fazer de contas, como nós estamos a colocar ali, e assim perpetua-se a sociedade vulnerável em Moçambique, e aí também outra questão, onde entra a questão da vulnerabilidade, não? Os moçambicanos são, até certo ponto, uma cidade, né, vamos dizer assim, vulnerabilizada, né? Os negócios neoliberais sempre falam em nome do povo, em nome da nação, em nome dos moçambicanos, mas a distribuição no terreno já não é em nome da nação, é em nome de certas pessoas. E isso gera um certo conflito dentro dos próprios moçambicanos, descontentamentos e enfim. E aí existe até certo ponto também ligado a essa questão de vulnerabilização do próprio quadro político, da própria sociedade moçambicana, existe o medo, não? De liberar tudo isso, o medo de falar mais alto e trazer aquilo que é a ideia geral do que o moçambicano deveria viver. Portanto, Moçambique fica ali a rodar nesta ideia de que, prontos, é possível sair, mas também não é possível, em certa medida. E aí nós encontramos a realidade social moçambicana, essa forma de que nós estamos a ver ali, são duas províncias distintas, por exemplo, só tiramos ali algumas imagens. Em Manica, por exemplo, esse é um mercado principal da província de Manica, e a realidade, como estamos a ver, as pessoas se conformaram, e a única forma é colocar sacos nas ruas, nas linhas férreas, e fazer a vida por lá. Porque esperar pela mão neoliberal, esperar pela mão política própria moçambicana, as coisas sempre se vão atrasar e a vida vai passando assim. E pronto, continuamos com a questão da realidade. Antes quando eu comecei a falar, eu não avisei que eu iria falar até ao fim, e depois o professor Felizardo iria dar alguns acréscimos, ele tem alguns acréscimos ali a dar, mas o que nós tínhamos a dar e a mostrar era isto, e depois nós poderemos entrar nas nossas perguntas norteadoras, não é? Que já vou adiantando, não é? Porque é que, mesmo com o modelo neoliberal, Moçambique continua subdesenvolvido, se deveria estar desenvolvido, pelo menos, ou pelo menos num meio bom caminho andado em termos de desenvolvimento. E depois, como podemos parar de depender das políticas neoliberais? Isso não é só uma questão de Moçambique, não é? Eu iria dizer que até esta é uma questão, até certo ponto, global, e poderia fazer uma
pequena relação com o Brasil. Há dias eu estava a acompanhar nestas falas, quando estava a se reclamar da questão do SUS, a questão de saúde, a população negra no Brasil tem menos direitos à saúde que a população branca, e são essas questões, até certo ponto, que nós podemos perguntar como é que nós podemos parar de depender de políticas como essas e formarmos uma sociedade que possivelmente não dependa de políticas, mas dependa da sua forma natural de fazer viver a sociedade. E a terceira pergunta, qual é a relação que existe entre as políticas neoliberais e as políticas do Estado moçambicano? Em parte nós já vimos e pronto, isto poderemos falar um pouco mais quando estivermos a comentar. Eu deixava a palavra para o professor Felizardo para dizer as palavras que tem. Obrigado. O seu microfone, professor, ainda está fechado. Ele continua fechado, professor. Isso. O microfone do Cleiton está aberto, mas do professor Felizardo ainda não. Não. Eu acho que ele está com dificuldade para abrir o microfone. Ah, não. Agora foi. Não, professor, não conseguimos ouvir. O micro está desligado. Às vezes sair e entrar de novo pode resolver, né? Sim, sim. Muito instigante a sua aula aqui, Cleiton. Se você quiser só comentar para nós, esse trabalho faz parte da sua pesquisa? Você é professor também na universidade? Se quiser comentar de onde surge o seu trabalho, enquanto o professor entra. Sim, sim. Enquanto nós esperamos pelo professor Felizardo, sim, este trabalho faz parte das minhas pesquisas. Eu estou mais interessado nestas questões de desenvolvimento. Eu sou mestre em Sociologia do Desenvolvimento e, portanto, desenvolvi as minhas pesquisas nesta parte neoliberal e estou muito interessado em estudar isto, estudo isto sempre. E também, como estava a perguntar a professora ali, eu sou, sim, professor da universidade, sim, e é a Universidade de Lúrio, diferente da Universidade do professor Felizardo. E prontos, é isto. Ok, a gente está aguardando um pouquinho, porque o professor Felizardo não estava conseguindo abrir o microfone. Eu acredito que ele tenha saído para voltar de novo e acho que ele deve estar com alguma dificuldade aqui, né? Que ele iria concluir ou fazer a parte da exposição dele.
De repente a gente poderia até iniciar um bate-papo aqui e interromper-se ele assim que o professor entrar. Não sei se seria o caso, né? Aliás, Cleiton, o que você acha? você já até conversou. Na verdade, você tinha começado já, né? Eu acho que enquanto ele não estabiliza, porque ele estabilizou, a gente para e. Né? Eu penso que não há nenhum problema, né? Enquanto o professor está a encontrar o caminho, podemos sim. Eu queria perguntar para você, Cleiton. Gostei da apresentação também, porque a gente conhece muito pouco, né? De Moçambique. Acho que até a gente tem uma dificuldade enorme, apesar de uma lei federal aqui ter aprovado a obrigatoriedade do ensino de história da África e da história afro-brasileira, história e cultura afro-brasileira, a gente acaba tendo poucas referências, assim, né? E é uma dificuldade mesmo, assim, a gente incorporar, né? Mas da sua fala, eu queria saber o seguinte: você falou do SUS, da questão da saúde pública, da educação, e você vem mostrando um pouco essa perspectiva de uma década de 80 e 90, em que o projeto neoliberal parecia apresentar, pelo menos discursivamente, um sopro de modernização, que essa modernização aparentemente se apresentava como um projeto nacional, mas que esse projeto nacional, a contar da década de 90 em diante, foi se desfazendo, né? E foi mostrando a sua face perversa, a sua face de contradição. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa questão da saúde e da educação, né? O Estado ele também tem passado por retirar direitos das pessoas mais pobres, atacando a saúde. Houve alguma melhora na saúde? Qual foi o cenário de piora na saúde, na educação em Moçambique, dentro desse projeto neoliberal? Já empurro para o professor Felizardo também, se ele ouviu. O professor Felizardo, acho que agora vamos ver se. Ah, conseguiu abrir o microfone, aí a gente ouve o professor. Qualquer coisa você Sim, repete depois. agora é possível ouvir? Perfeitamente. Ah, certo, certo, certo. Acho que foi por causa da oscilação que eu estava mesmo, que tive. Porque havia perdido a corrente, me distraí, não controlar a carga do computador. Bom, eu estava a dizer que agradecia a apresentação do Cleiton. Agora não sei se consegue me ver. Sim, sim. Agora sim. Vemos e ouvimos, Certo. sim. Certo. Eu estava a dizer que agradecia a apresentação do Cleiton, que foi belíssima. Só eu coloco só algumas notas de acréscimo, não é? Se possível, poderia dizer uma espécie de um resumo, ou então condensação daquilo que já disse em poucas palavras. O Cleiton começou por dizer que nós temos dois momentos de Moçambique. Um momento que começa já de 1980, ou mesmo depois da independência de 1975, e que é caracterizado por uma ideologia, ou então por um pensamento fundado no socialismo. Lembra-se que nós temos aí um pensamento marxista que estava em direção ao comunismo. E, como podem saber, o ideal nesse momento era uma justiça social. Por essa mesma razão, nós tivemos a nacionalização, tanto do. O professor caiu.
Então. Alguém quer fazer algum comentário enquanto o professor volta? Eu tinha falado dessa questão, né? Eu acho que na verdade eram duas questões. Era uma que tinha a ver com o Brasil, né? E eu estava retomando um pouco esse debate sobre o desmonte, né? O que a gente chama de desmonte aqui no Brasil, a destruição do Estado de direitos, digamos assim, né? Direitos à educação, à saúde pública, né? Que eu acho que tem relação forte com as imagens que ele mostrou aqui. Não é apenas uma questão econômica, eu acho que é uma questão econômica relacionada com política, com a ausência de políticas públicas, né? Voltadas à saúde e educação. Professor Mas o voltou. que voltou é a palavra dele. Sim, sim, parece que ter algumas dificuldades aqui. Não sei se consegue me ouvir. Agora sim. Sim, sim. Eu dizia que nos anos 80, neste caso, que o pensamento estava fundado no socialismo e as práticas também eram socialistas. Dizia eu que havia uma superposição do coletivo ao indivíduo. Enquanto nos anos 90 nós temos uma superposição do indivíduo ao coletivo. Quer dizer que nós temos uma supervalorização do indivíduo em relação ao próprio coletivo. Nós temos aí dois problemas fundamentais. O primeiro é que nos anos 80 havia um acento sobre a questão da justiça social, enquanto nos anos 90, já com o neoliberalismo, nós começamos a ter dificuldades sérias no que diz respeito à justiça social. Bom, nos anos 90 havia uma tentativa de prática de uma justiça, como eu diria, distributiva. Não é? Como estava a dizer o Cleito. Mas nos anos 90, para cá, nós temos, do ponto de vista político, aparecem vários partidos, não é? Há uma privatização das empresas, e nós temos, do ponto de vista, portanto, das relações sociais, que há uma valorização mais do indivíduo. Essa passagem do socialismo para o neoliberalismo, como foi bastante repentina e muito rápida, porque aparece rapidamente com a morte do presidente Samora Machel. E houve uma corrida rápida para a adesão para este multipartidarismo. Ele caiu de novo. Que pena. Ai, é uma pena. Talvez, Cleiton, se você quiser comentar a pergunta que o professor Rodrigo fez, eu também tenho depois questões, mas, claro, a gente gostaria de terminar de ouvir o professor Felizardo antes, mas se você quiser talvez fazer algum comentário. Sim, eu iria pedir ao professor Rodrigo que ele estava a fechar a pergunta e depois, sim, fiquei sem... Eu ia perguntar para você, assim, sendo bem mais objetivo, você mostrou algumas imagens aí, né? Imagens que são reveladoras desse desdobramento perverso do projeto neoliberal. E aqui a gente está discutindo justamente questões envolvendo o desmonte ou destruição dos direitos sociais na área da saúde, da educação, das questões raciais.
E eu ia te perguntar como é que essas questões relacionadas à saúde pública, à educação, atingiram, né, ou têm atingido a vida da maioria da população em Moçambique, na África, talvez de maneira geral, mas você, talvez olhando para Moçambique, e ao mesmo tempo perguntar como é que grupos de esquerda ou grupos ligados a movimentos sociais de esquerda têm se organizado para resistir e propor uma alternativa a esse modelo. São duas perguntas, então, né? A saúde e a educação, os impactos do neoliberalismo na educação e na saúde em Moçambique, África, e alternativas ou perspectivas ou projetos de esquerda para enfrentar esse atual estado de coisas que, você tem razão, não é uma questão africana, ela tem particularidades, mas ela também tem uma dimensão mundializada do capital, né? Bom, professor Rodrigo, sim, olhando para a questão da saúde e educação, e não só estas duas áreas, quase em todas as áreas, a questão da consideração, vamos pegar, por exemplo, a educação, por exemplo, existem desafios criados pelo próprio movimento neoliberal, né? Pelo próprio neoliberalismo, e os desafios são vários. Nós tivemos uma questão aqui, ou temos uma questão, que era a questão da massificação da educação, e isso, até certo ponto, criou problemas, né? Temos estudantes que chegam até a nona classe, nós que a chamamos nona classe, até a décima, e até a 12ª, até mesmo a universidade, sem saber escrever ou ler melhor, né? E esses são problemas que vieram exatamente com este processo de adoção neoliberal. Durante o processo do socialismo, a educação em Moçambique, pelo menos até o ano 2000, 1990, por ali, a educação em Moçambique era melhor, né? Tínhamos uma boa educação. Mas de lá para cá, quando se implementou uma nova forma de massificação, de formação, e a coisa não correu muito bem. E até agora existem várias críticas, não é, na academia em relação a isso, e penso que possivelmente os que governam estão a pensar, talvez, em melhores formas para poder sair desse ensino que está a ocorrer atualmente. No que diz respeito à saúde, é verdade que existem também desafios. Os desafios são diversificados. Existem pessoas que têm o acesso primário, não é, a tudo aquilo que é questão de saúde. Existem pessoas que têm problemas para acessar a saúde, e quando se vai aos próprios hospitais, por exemplo, é frequente ver e notar os problemas que a nossa própria saúde, às vezes a saúde tem, às vezes não há medicamentos, às vezes é falta de uma coisa e outra, as infraestruturas em si não são as melhores, adequadas, e só podemos ter, talvez, o tratamento de uma doença consideramos a mais complicada só nas capitais provinciais, e em maior parte das capitais provinciais não existe alguns serviços, não é? Só para tratamento de certas doenças, e isso é preciso ir até Maputo, que eu já mencionei aqui, que é a capital, não é, do investimento. Então, são processos que realmente criaram e criam desafios em todo o território nacional.
Em relação aos movimentos de esquerda, existem, e alguns desses movimentos são os partidos, não é? Os partidos que propõem, daqueles que não são os partidos no poder, nesse caso, não é? Os que propõem as melhores formas de poder governar, poder distribuir a questão da riqueza, da justiça, enfim, as sociedades. E olha, desde que Moçambique ficou independente, o único partido que está no poder é o Partido Frelimo. E o Partido Frelimo no poder, as questões do Estado todo estão na mão do próprio Partido Frelimo. Então, torna-se até certo ponto difícil propor regras para os partidos seguidores, iríamos dizer assim, regras que possam ser acatadas por este partido que está no poder. E, acima de tudo, foi através deste partido que nós assumimos os modelos neoliberais, não? Então, fica um pouco complicado. E é lá também onde encontramos a maior parte iremos dizer, da elite moçambicana. Sim, é isso, eu penso. Obrigado, Cleiton, obrigado mesmo. Bacana, muito importante. Me parece que o professor não vai conseguir voltar, né? Eu vou fazer uma questão também, Cleiton. Se você quiser deixar sua câmera aberta também, fica à vontade, mas fica à vontade. Bom, a minha pergunta é um pouco tentar dois aspectos, assim. Eu queria explorar um pouco, a gente aqui conhece muito pouco, né? Talvez um pouco a gente conhece de literatura, né? Um pouco da história de Moçambique. Eu, particularmente, tive uma experiência quando eu fiz o pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Então, em Lisboa se fala, se conhece, né? Estudando justamente o contexto da Revolução Portuguesa, né? Da Revolução dos Cravos, então, e se colocou a questão da guerra colonial, inclusive um tema que aqui no Brasil eu praticamente não tinha conhecimento sobre ele. Então, né, a gente até, às vezes, se coloca, né, a necessidade, estuda o período colonial, porque não tem como nós entendermos a história do Brasil colonial sem pensar, né, a nossa relação com a África, mas a gente tem, de fato, né, pouco conhecimento sobre essa história. Em que pese eu ter descoberto depois que nós temos, né, relações assim, mesmo dentro desse processo de construção do socialismo após a guerra colonial, de brasileiros socialistas, enfim, que tiveram passagem por Moçambique e tudo mais, né? Mas o que eu queria explorar era um pouco, se você pudesse comentar sobre os aspectos assim. Teve uma expressão que você usou, né, que o neoliberalismo se constrói oferecendo uma vida melhor, uma boa vida, né? E eu queria entender em que medida, né, você até trouxe os dados de uma pesquisa ali, de opinião, que é bem chocante, porque 80% das pessoas não qualificou como melhor essa situação, né? Mas, assim, em termos de visão de mundo, né? De projeto social coletivo, já que essa solução, a forma que foi construída e que foi abruptamente interrompido, então, um projeto social, e o mesmo partido que traz esse projeto social traz essa novidade que é o neoliberalismo, né? Eu queria conseguir entender um pouco mais essa perspectiva de uma vida melhor, né? De como as pessoas se colocam com relação a isso, e o que elas dizem, né, população,
quando se vem para pensar alternativas mesmo de futuro, porque o neoliberalismo, com os projetos que o Banco Mundial, como foi citado, traz, normalmente normalmente não, né? Mas a gente viveu aqui no Brasil que vai agregando obrigatoriedade de alguns projetos sociais e que vai, inclusive, reformulando a educação, vai reformulando, vai levando às privatizações, né? Claro que aqui a gente está falando do Brasil que teve um processo de organização do Estado brasileiro de décadas, né? Então, na história de Moçambique, é o que me parece, praticamente não chega a se concluir esse processo de desenvolvimento do Estado com essas políticas públicas e já vem, então, o neoliberalismo. Eu fiquei muito curiosa de tentar entender um pouco melhor isso, de conseguir visualizar um pouco melhor. Quer dizer, antes de ter um sistema público ou de saúde pleno, ou já se coloca, né, essa destruição, que é o que o neoliberalismo faz, né? A destruição das políticas públicas. Mas, por outro lado, isso choca com a cultura moçambicana, com a visão de mundo. Eu fico até pensando, começa a existir a presença, por exemplo, de uma coisa que nós brasileiros temos feito muito mal ao mundo, que é exportar as igrejas que ajudam na exploração das pessoas, né? Então, fica à vontade para comentar como você achar melhor, Cleiton. Obrigada. Obrigado, mais uma vez. Vi o professor Felizardo, não sei se continua. Não, acho que ele entrou rapidamente. Ele entrou e caiu de novo. Ele entrou e depois ele acabou caindo de novo. Da instabilidade na rede, né? Isso acontece. Sim. Sim, pronto. Em relação à vida melhor, sim. Pronto, o neoliberalismo em Moçambique, inicialmente a intenção, como eu estava a referenciar, era essa, devia ser essa a forma, criar uma vida melhor, criar uma cultura melhor, ou promover a cultura melhor, né? Mas, de um lado, não porque esta cultura melhor, de vida melhor, não se promove, promove-se sim, só que promove-se para um certo grupo de pessoas. Eu gostava, desculpa mesmo, gostava de dar a palavra ao professor Felizardo, já que ele entra e sai. E depois eu posso continuar com o meu comentário. Obrigado. Perfeitamente. Professor Felizardo. O micro, professor, não conseguimos ouvir. Opa. Agora consigo ouvir-me, não? Sim. Certo. Bom, eu já havia ficado a falar sozinho, fui descobrir mais tarde que afinal estava desconectado. Bom, eu iria fechar mesmo o tal a minha colocação. Como eu dizia, que a partir de dois pensamentos. Que nós tivemos um fenômeno de, como eu dizia, de uma repentina passagem para um liberalismo. Isso causou problemas sérios, de fato. Mas também existe uma espécie de uma continuidade que é tênue, que nos mostra que, de certa forma, há uma tentativa de permanecer alguma coisa dos anos 80.
E eu coloquei a questão da saúde, que é, por exemplo, dos custos de saúde para os hospitais públicos. Apesar de que em algum momento não tenha havido tinha havido dificuldade dos medicamentos, mas o custo no tal, na saúde é, de certa forma, interessante do ponto de vista da justiça social. O segundo elemento que eu estava a colocar é que, por causa dessa corrida ao tal neoliberalismo, que foi mais amplo, alguns cidadãos da elite, portanto, acabaram se apropriando de alguns bens do Estado, portanto, foram privatizados, e eles são donos dessas empresas, isso legalmente são, mas são situações em que, de fato, se fosse os anos 80, não teria sido permissivo. O que aconteceu é que, depois da privatização, muitas dessas empresas, que eram enormes e acolhiam muitos trabalhadores, acabaram fechando porque houve problema de gestão. Não conseguiram se ajustar às situações atuais do neoliberalismo. O terceiro elemento que eu queria colocar, aliás, antes de avançar, estas questões de privatizações e de posse de bens do Estado ou então do povo, criam hoje, por exemplo, situações em que temos os chamados julgamentos. Agora estamos há 2 semanas de julgamentos, em que alguns cidadãos acabaram se apoderando do dinheiro do Estado, e endividaram o país, e agora estamos numa situação de cerca de 2.000 milhões, não sei quantos de dólares, e criaram empresas fantasmas. O pior é que ele não vai nem ver que caiu, talvez demore um pouquinho para Uma perceber. pena, né? Porque no momento que ele está justamente que ele está formulando, né? Que a ideia está formulando. Enfim, né? Isso é o mais comum, na verdade. Uma coisa tão. Sim, mas continuando com o meu comentário, e eu penso que até o professor Felizardo já estava mesmo a tocar alguns aspectos em relação à promoção da boa cultura em Moçambique. Pronto, existem sim realmente alguns desafios no que diz respeito a esta promoção da cultura, da vida melhor, eu iria assim dizer, porque, como eu estava a dizer, de um lado estão os que melhor têm esta vida melhor, mas também do outro lado estão aqueles que esperam que esta vida melhor chegue, não é? E o professor Felizardo estava agora a tocar o aspecto das dívidas ocultas, que é onde eu até pouco iria chegando. Nós chamamos de dívidas ocultas, as dívidas não reveladas, que quase a maior parte das pessoas que estão lá envolvidas são mesmo pessoas da elite, filhos de presidentes, ex-presidentes e outras pessoas que só são daquela parte da elite. E este aspecto, até certo ponto, cria esta quebra, não é? Da esperança de que um dia uma vida melhor poderá chegar para aqueles que não conseguem chegar até ao nível, vamos supor, de presidente ou de ministro. E ali fica a questão do neoliberalismo, né? E ficamos sempre com promessas de uma vida melhor, promessas de que a coisa irá mudar, não porque não existem investimentos, não porque não existem intervenções, mas as intervenções que são feitas, até agora, conforme também o professor Felizardo estava a apontar, são intervenções que não bastam, não chegam para aquilo que é a necessidade da população em Moçambique. E isto, até certo ponto, aquela cultura do período depois da independência, que era moldada ao redor da ideia de que devemos nos unir, devemos ser aquelas pessoas que lutam para um bem comum, ficou
destruída até um certo ponto. Agora o individualismo pegou o volante e pronto, cada um por si, como nós dissemos cá em Moçambique, Deus para todos, né? E pronto, já é nesse sentido, né, que a vida é Moçambique, e com a nova forma de criar políticas e administrar políticas para o próprio desenvolvimento do país, tem acontecido desta forma, assim, para não levar mais espaço. O professor Felizardo voltou. Eu gostava muito de deixar a palavra para o professor Felizardo, porque ele tem uma boa parte para falar. E, professor Felizardo, por favor. Está sem som ainda. Sem som, sem som. Desculpe. Eu estava a dizer que queria mesmo fechar o que eu queria dizer. Só que essas oscilações criaram problemas mesmo. Agora decidi usar o telefone. Então, muito obrigado. E eu estava a dizer no final que nas últimas semanas estamos a assistir a um fenômeno de julgamentos, não é? São julgamentos quase coletivos. São transmitidos em televisão esses julgamentos. Mas isso é o resultado de que, bom, é um indício de que provavelmente tinha havido uma má percepção daquilo que é a ideologia neoliberal, ou então seja a consequência dessa ruptura repentina do socialismo para o neoliberalismo que aconteceu nos anos 90. Eu dizia que isso criou problemas éticos muito sérios. Alguns já pensaram que, porque nos anos 80 havia uma repressão sobre essas práticas não éticas, muito violentas de fato, até conduziam a fuzilamentos, ou então apenas de morte. Agora, quando passamos para os anos 90, o que é que nós encontramos? Nós temos, portanto, a tentativa de aprofundamento dos direitos humanos, e isso, em algum momento, acaba sendo percebido por alguns que são, de certa forma, cidadãos desonestos, ou então procuram enriquecer de forma desonesta, como um momento apropriado para fazer esse tipo de práticas. Então, isso dá naquilo que eu estava a dizer, que nós temos essas sessões de julgamento de pessoas que fizeram um saque ao Estado de vários bilhões de dólares e endividaram a todo o povo moçambicano. O segundo elemento que eu queria dizer, ou o terceiro, a última consideração que eu queria colocar, me vendo de um filósofo alemão chamado Sloterdijk, que escreve numa sua obra de 2008, penso que essa se não me esquece, é uma teoria filosófica sobre a globalização. Ele diz lá que o apartheid, que era um fenômeno local, portanto localizado na África do Sul, ele acabou se transformando num fenômeno global, graças de fato ao neoliberalismo, não é? Porque entender que a convivência, ou se na África do Sul os cidadãos de raça branca vinham de um lado e os cidadãos de raça negra vinham do outro, agora existe um convívio próximo em que nós temos, elas nos chamariam convívio. Existe uma aproximação desse tipo de pessoas. Nós temos, no caso, pessoas extremamente ricas, mesmo em Moçambique, que estão ao lado de pessoas extremamente pobres. E isso acontece em boa parte tanto do mundo. No caso, por exemplo, do Brasil, nós temos favelas, e penso que tende a haver umas categorias de favelas, de pessoas extremamente pobres, outras médias, e assim prosseguindo. E eu penso que são situações em que o neoliberalismo nos coloca, no o neoliberalismo econômico. E um terceiro, e assim o último, que eu posso colocar agora, é problema mesmo da aparência de que já não existe o que pensar
não existe a possibilidade de pensar um novo tipo de sociedades. Eu chamaria isso uma espécie do fim das utopias, não é? E isso acontece também em Moçambique, porque de fato o que está a acontecer é que as pessoas pensam que, como dizia o Cleiton, parecem aparentemente realizados do ponto de vista econômico, mas na verdade do ponto de vista não existe uma realização de fato, porque a ideologia neoliberal dá-lhes essa aparência e cria-lhes a sensação de que já não temos outro modelo de sociedade possível para pensar, senão hoje que nós temos, e que as injustiças que acontecem são contradições internas que podem ser resolvidas internamente, sem transitar para um outro tipo de sociedade. Eu terminaria por aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A palavra está em aberto. Se alguém quiser fazer questões, comentários, Rodrigo e os demais também. Eu queria, na verdade, aproveitar que o professor Felizardo, a quem eu agradeço, né, a fala, né, e que está podendo estar com a gente aqui, eu queria estender a segunda pergunta que eu fiz ao Cleiton, mas porque eu sinto que, assim, que a gente tem vivido um contexto, assim, por vezes o pessimismo da razão pode acabar nos tomando e deixando de lado o otimismo da vontade, da organização, né, para lembrar aqui do Gramsci, né, daquela frase emblemática, digamos assim, né. E eu queria, aqui nós temos tido, assim, eu acho que o movimento negro aqui, principalmente depois do assassinato da Marielle Franco, né, que era a vereadora, que tinha toda uma luta social, né, uma luta que também era racial, uma luta de gênero, de classe, né, ela envolvia todos e ela foi assassinada em 2018, ganhou uma força muito grande esse movimento, que é um movimento negro, que ao mesmo tempo é um movimento de mulheres, que ao mesmo tempo é um movimento de gênero, né, de LGBT, né, lésbica, gays, né, bissexuais, e que também é um movimento de classe, né, e que ele está ancorado em partidos, né, o caso do PSOL, por exemplo, que é bem forte esses movimentos, mas não só dentro de partidos especificamente, né, mas atuando nas redes, nas ruas, procurando contrapor-se a esse pessimismo e um certo fatalismo, né, que o neoliberalismo tende a criar na gente, né. Eu queria saber de vocês, assim, especificamente, assim, em termos partidários, ou de movimentos, ou de pessoas, né, que têm procurado, dentro das condições da pandemia, hoje mais ainda, né, procurado um caminho, né, um caminho de luta, de enfrentamento, né, pode ser o nome de uma pessoa ou de uma instituição, que tem procurado fazer frente a essa hegemonia do projeto neoliberal, que acaba, de fato, criando uma naturalização, né? Uma certa aceitação de que nós não temos nada para lutar para além do capitalismo. Porque falar em neoliberalismo é falar do capitalismo numa das suas faces mais destrutivas, né? Não é a única, mas uma das faces mais destrutivas no termos de corrosão, né? Corroer, de destruir direitos e desmobilizar os trabalhadores. E aí, quando eu falo trabalhadores, eu falo de trabalhadores que a grande maioria é negro, né? No Brasil, a grande maioria é mulher, cada vez mais mulheres são negros, né? E acredito que a realidade moçambicana tenha muitas semelhanças. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, um pouco mais, pensar nomes, né, nomes de pessoas ou entidades, instituições, dentro da universidade mesmo, né, que têm procurado fazer algum tipo de trabalho nesse sentido, de uma resistência, ou de mostrar uma outra perspectiva dentro desse quadro tão difícil que a gente está. É isso daí. Bom, de fato existem esses movimentos, existe uma percepção
deste fenômeno, ou então desta tendência do neoliberalismo querer cegar a gente. E é por isso mesmo que nós temos vários movimentos, temos um nascimento de organizações, de associações, e temos muitos pensadores, também filósofos e pedagogos, que têm trabalhado no sentido de transformar-se, ou então de querer fazer perceber essa situação. Nós, por exemplo, para essa questão do tal desse julgamento, e que eu penso que foi uma espécie de um conluio internacional, não é, que envolve moçambicanos. Houve um movimento muito grande, desde organizações não governamentais, as academias, e tivemos, por exemplo, um conjunto de como é que eu chamo? Baixos assinados que foram levados ao Parlamento, porque afinal de contas as dívidas elas foram colocadas sem o consentimento do Parlamento. Então foi forçado o Parlamento a fazer algum trabalho e a levar as pessoas que fizeram isto. E foi graças de fato a este movimento que foi colocado, foi criado, que tornou possível esses julgamentos. Porque se não fosse esse movimento de repúdio, não teríamos isto. E estes movimentos criam uma consciencialização a todas as comunidades, e que afinal de contas nós estamos num momento não só de agressividade do neoliberalismo, mas também precisa abrir a mente para o outro lado do neoliberalismo, que é importante, o lado político. Não? Penso eu que a questão de se instaurar a democracia, por exemplo, a questão de se assumir os direitos humanos de Moçambique como um elemento fundamental a ser defendido, são elementos interessantes, ou então que levam a que as pessoas comecem a tomar consciência de que precisam de fato de lutar e contrapor aquilo que são as situações que se vivem no liberalismo. Do ponto de vista da academia, nós temos o Clayton citou aqui dois pensadores. Um Guenha escreve, pelo menos temos uns 12 ou 13 livros em volta do neoliberalismo. O Castiano escreve também 2 livros sobre o neoliberalismo. Um deles, famoso, assim, já o último, é a liberdade do neoliberalismo. Eu tive a sorte de ser um revisor do livro. Portanto, está lá à venda. O Cleiton? Sim, eu penso que o professor já completou a resposta que eu estava aqui a dar também em relação a este aspecto. Eu estava a dizer que os movimentos existem, para além dos intelectuais e de outros movimentos, existem até os próprios partidos opostos ao partido que está no poder. Também são movimentos que lutam contra esta onda e esta maneira de ser, de estar, não é, num conjunto social diversificado, de certo ponto. E pronto, é neste sentido. Atualmente, conforme mencionava o professor Felizardo, a academia moçambicana está mais inclinada para estas formas. Eu penso que, de uma maneira geral, o que está mais empenhado em Moçambique a fazer estas formas de querer interceptar este modo de viver é a academia moçambicana, e só podemos encontrar, temos autores principais que mais se inclinam para isso, o próprio Castiano, o próprio professor Felizardo também é um dos que também faz produções em relação a isso, e pronto, são aspectos que realmente envolvem. As outras instituições são instituições internacionais que realmente
querem combater o processo, mas porque o terreno não é bem conhecido por estas instituições, acaba tudo ali no meio do caminho desaparecendo, né? Por exemplo, temos agora um conjunto de programas de inclusão à rapariga, não é? E só que estes processos agora estão bem, estão a correr bem, não sabemos para onde é que vão, onde é que podem terminar, porque já houveram outros programas relacionados, mas que não foram fim. E no fim de tudo isto e no fundo do túnel, nós notamos que o importante para as pessoas é ter o financiamento. Nós estamos a falar inicialmente do financiamento. E depois do financiamento, as atividades já não importam se termina ou não termina, porque o que era importante já entrou e tudo já está a ficar tranquilo. Sim, obrigado. Se você puder, Cleiton, depois, não sei se você está com acesso ao chat, eu até escrevi ali, se quiser colocar algum site, alguma rede social, algum site de revista, para a gente depois conhecer um pouco mais e buscar informação sobre a universidade também, a gente agradeceria aqui. Não sei se o público, os demais, querem fazer algum comentário. Eu tinha uma última questão, assim, que tudo que vocês estão falando é importante, né? Mas eu recoloco o tema do medo que a gente tem num momento como esse, do avanço da direita, né? Do avanço das práticas fascistas, que é o que a gente está terrivelmente vivendo no Brasil, e a gente sabe que isso está acontecendo em outros lugares também. Então, a gente espera que a resposta, né, que isso não esteja acontecendo aí, que se consiga resolver as questões com os conflitos que já existem, digamos assim, porque é bastante assustador, né, como em momentos de crise e de certa forma, como o professor Felizardo colocou, de crise de utopia, né, como que também pode ficar um campo em aberto para esse tipo de posição que a gente precisa se organizar para evitar que ela aconteça, né? E isso por um lado. E por outro lado, se você quisesse, se você tiver algum dado para comentar com a gente sobre o quanto que a situação hoje, em relação ao Covid, em relação à pandemia, como que vocês estão vivendo essa situação e que a população, de uma forma mais geral, está vivendo. A gente sabe que os níveis de vacinação estão, no geral, né, bastante baixos. Enfim, se você tiver algum dado, se quiser comentar isso com a gente, mas não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, senão eu já passo a palavra para o Cleiton novamente. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Consegue me Boa ouvir? tarde. Sim, Consegue perfeitamente. me ouvir? Sim. Muito obrigado. Eu sou Lucas Paulo Mabunda, sou estudante de Desenvolvimento Local e Relações Internacionais na Universidade de Lúrio. Sou estudante do professor Cleiton Celestino. Eu tenho uma opinião em relação à questão do neoliberalismo em Moçambique, conciliando a questão dos vários movimentos que tentam trazer uma nova abordagem para aquilo que é a situação em que o país se encontra. Um dado muito importante é que Moçambique é caracterizado por três principais elites. Nós temos a elite política, temos a elite econômica e temos a elite intelectual. Feliz ou infelizmente, talvez porque o neoliberalismo acabou legitimando algum comportamento desviante da elite política, a elite acadêmica acaba estando marginalizada, né? Ela é muito marginalizada. Nós temos
vários pensadores, temos filósofos, temos sociólogos, temos acadêmicos que diariamente trazem uma abordagem diferente, trazem alguma solução, né, para aquilo, algumas ideias para solucionar alguns problemas que nós herdamos com o neoliberalismo. Porém, a elite acadêmica, ao invés dela ser acarinhada, a elite acadêmica passa por alguns problemas de perseguição política. Portanto, por um lado, nós temos o neoliberalismo, que veio legitimar a criação de uma elite política, e essa elite política, para manter aquilo que é a sua posição no país, para manter os seus investimentos, acaba criando perseguição à elite acadêmica. E nós temos exemplos de vários acadêmicos que alguns foram assassinados, outros foram brutalmente espancados, outros foram silenciados de forma violenta pelo regime atual, gerido pela elite política. Portanto, nós temos um filósofo, Severino Wenha, que tanto o professor Clayton acabou falando aqui. Ele publicou uma obra, penso que foi em 2019, onde ele falava sobre a terceira via, manifesto para a terceira via de desenvolvimento em Moçambique, onde ele faz uma relação entre a Primeira República em Moçambique, que foi caracterizado pelo socialismo, faz uma caracterização da Segunda República, que é o capitalismo, mas tenta perspectivar uma terceira república. E por que ele vai perspectivar uma terceira república? Ele vai perspectivar uma terceira república fruto das falhas, das práticas neoliberais que foram adotadas em Moçambique. E uma coisa muito interessante que mais me marcou é que ele aconselha que resgatemos o bem comum que existe no socialismo, resgatemos, sim, o bem comum que existe no socialismo, porque no socialismo todas as atividades, todas as ações que eram feitas em prol do bem comum. O que agora no capitalismo, né, na Terceira República, na Segunda República, com a adoção das práticas neoliberais, não é caracterizado. Agora há uma caracterização de individualismo e não do bem comum. Então, ele traz algumas ideias no sentido de resgatarmos o bem comum, aquilo que fazia com que a sociedade moçambicana tornasse mais forte e mais coesa. Agora, com o tempo da Covid-19, a Covid-19 veio revelar as falhas das nossas políticas públicas. Eu fiz um artigo sobre a Covid-19, a educação, ensino virtual em tempos da Covid-19, onde eu trazia a narração, o sentimento de estudantes universitários em relação ao ensino virtual. Uma coisa muito interessante é que, de facto, nós não estávamos preparados para entrarmos no mundo virtual. Porém, isso veio se revelar quando, repentinamente, o governo acabou adotando o ensino virtual, em termos de ensino virtual, que era para cumprir com aquilo que eram as medidas de prevenção e mitigação da Covid-19. Só que, para o caso concreto de Moçambique, o acesso às tecnologias digitais de Moçambique, o acesso ao computador, o acesso à televisão, o acesso à energia, acabou revelando a fragilidade da adoção dessas políticas. Nós estamos numa situação em que menos de 10% da população moçambicana tem acesso a telemóvel e a computador. 7% da população moçambicana tem acesso à internet. E isto não é só no campo da tecnologia, verifica-se também no campo da
da educação, no campo da saúde, entre outros setores. Mas por quê? Uma das coisas que as práticas neoliberais trouxeram são as políticas públicas desajustadas. Quer dizer, nós quando fizemos a transição entre a Primeira República e a Segunda República, quase a totalidade dos planos que Moçambique acabou adotando eram planos que vinham diretamente das instituições financeiras. E esses planos esses planos não traduziam aquilo que era a realidade moçambicana. E foram sucessivos planos que nós acabamos adotando, que vinham do FMI, que vinham do Banco Mundial, e são planos que nunca tiveram a sua devida eficácia. Foram planos totalmente falhados. E trago essa abordagem por quê? Porque o neoliberalismo, dizia um autor brasileiro, não me lembro o nome, ele disse que cada país deve adotar um consenso próprio. O neoliberalismo, em algum momento, será fruto do consenso de Washington. Portanto, cada país deve adotar um consenso próprio que espelhe a sua realidade social. Se todos os países que têm realidades totalmente diferentes vão adotando um consenso que vem de uma instituição única, é lógico que os efeitos desse consenso serão totalmente diferentes e piores, porque a realidade que o país se encontra não é a mesma realidade com o país em que esse mesmo consenso foi feito. Portanto, deve haver uma independência nos países, no sentido de criarem uma política nacional, criarem um consenso nacional, que é para, em algum momento, evitarmos as situações de estarmos sempre a importar planos. O professor Clayton deu um exemplo quando falava da massificação da educação. Uma coisa muito caricata que aconteceu aqui é que quando recebemos o apoio do FMI e do Banco Mundial, fomos obrigados a adotar no ensino primário, implementamos a passagem automática. Quer dizer, a passagem automática gera uma política. Se você sabe escrever ou não sabe escrever, deve passar. E todo o país ficou feliz com isso. Para a passagem automática, ninguém vai chumbar no ensino primário. E nós encontramos o que estamos a passar hoje. No ensino secundário, assim como no ensino superior, existem estudantes do ensino superior que não sabem ler, que não sabem escrever, por causa dessas políticas importadas das instituições internacionais. Portanto, este, se calhar, é o grande pecado que Moçambique, em particular, teve na importação de políticas desajustadas, e isso está-se a refletir agora em tempos da Covid-19, porque a Covid-19 veio deixar a nu aquilo que são aquilo que são os planos, aquilo que foram as estratégias que nós sempre recebíamos das grandes instituições internacionais. E muito obrigado. Muito obrigada a você, Lucas. Coloca várias questões para a gente também. Não sei se o Clayton quer fazer algum comentário agora, ao colocar essas questões aí, sobretudo sobre esse impacto na educação, a gente vê que, seguindo essa ideia de consensos diferentes, todos remetendo ao consenso de Washington, se aplica perfeitamente, porque essa questão de passar automaticamente, de proibir a repetência do aluno na escola, de fazer de conta que está aprendendo, né, para atender aos desígnios do Banco Mundial, realmente, a gente também vive isso aqui no Brasil, né? Realmente a gente vê os resultados. Clayton, se quiser comentar, ou alguém mais que queira comentar. Sim, obrigado. Eu vou começar mesmo da última pergunta que fez, em relação ao medo do avanço da direita, e, enfim. Sim, existe um medo, né? Até o Mabunda que falou agora, falou da marginalização da elite acadêmica.
Prontos, quando existe isso, quando pessoas são violadas e violentadas, enfim, torturadas porque elas dizem ou que notam que está errado num certo processo, tudo isto cria um certo medo. E em Moçambique isto não é nenhuma novidade. As, as pessoas, a sociedade moçambicana tem medo do tempo que as pessoas irão ficar ainda a assistir a estes cenários, não é? E porque o poder ainda está nas mãos do mesmo grupo que levou Moçambique desde a independência. Isto cria um certo sentimento de que, bom, não existe solução para as coisas. E o professor Felizardo dizia isto, que, pronto, as pessoas já vivem pensando que não há mais um amanhã, não existe como fazer. E o próprio Severino Nguenha, em conjunto com o próprio professor Cristóvão, nessa escrita que o Mabunda mencionou, na terceira via, eles procuram sugerir uma forma, mas eles não encontram. E somente o que eles dizem, vamos em conjunto procurar uma forma para sair da situação em que nos encontramos, porque a situação moçambicana atual não é a situação melhor. E falando da questão de situação melhor, voltamos à questão de vida melhor também, onde já podemos ligar isto à questão da Covid-19, por exemplo. E Covid-19 é um problema, até que eu lembro-me que no início da doença em Moçambique havia uma espécie de festa. Bom, pelo menos esta doença atinge também aqueles que são da elite, não é? Isso era uma forma de mostrar que nós cá do outro lado da favela, se assim quisermos dizer, estamos cansados de doenças que não conseguimos curar e os outros conseguem curar imediatamente. Agora a Covid já é uma doença que até começa do topo e vem para nós. Só que ao decorrer do tempo nós notamos que sempre existe essa separação, né? Em que a comunidade tem dificuldades de ter álcool, ter máscaras, e a água também, até certo ponto, tem dificuldades, temos dificuldades, a água já não sai em certos sítios, e tudo isso para a questão de higienização tem sido um problema, né? E o Covid em si exige que as pessoas estejam todo momento a cuidar da sua higiene. E prontos, são questões que realmente levam a entender que Moçambique ainda tem um desafio enorme no que diz respeito à implementação das suas políticas. Eu até iria dizer que Moçambique não está a viver as suas políticas, porque em termos de políticas, Moçambique tem boas políticas, bem feitas, mas, entretanto, no processo da implementação, não são aquelas políticas que estão bem feitas, bem discutidas, que vão à implementação. Parte delas são selecionadas. Então, este processo de seleção de políticas para beneficiar certas pessoas que acabamos destruindo, distorcendo aquilo que seria o caminho ideal a percorrer e a forma ideal para construir o processo de desenvolvimento em Moçambique. Sim, eu vou esperar mais comentários, senão fico a falar sozinho até. Sim. A palavra está aberta, se alguém mais quiser fazer algum comentário. Não? Bom, a gente pode, né, encaminhar para a nossa finalização, mas eu pediria novamente, Cleiton e Lucas, que está aqui ainda, se puderem colocar aqui para a gente no chat algum endereço que a gente possa localizar vocês, para a gente conhecer mais o trabalho de vocês. A gente
gostaria, né, porque muito importante, assim, a gente tem outras pessoas também que estudam temas próximos e para a gente poder estreitar, né, essa possibilidade de contato, a gente ficou muito feliz de ter a presença de vocês aqui e, enfim, para que a gente possa seguir nessa troca acadêmica também é muito rica para todos nós. Não sei se o Rodrigo quer fazer mais algum comentário, o público ainda, se quiser. Eu acho que assim, a parte do silêncio é justamente por uma falta de substrato, de conhecimento mesmo. A gente vai mais a gente usa a experiência da gente, a brasileira, que dialoga com a matriz africana, né? Mas a gente acaba sendo movido por uma... Paulo Freire falaria de uma curiosidade, uma transição de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica, né? Quer dizer, é uma curiosidade do não sei quase nada para uma curiosidade que avança à medida que dialoga com o outro, né? À medida que você foi falando, que o professor Felizardo falou, que o Lucas falou, a gente vai acumulando e aí a gente tem mais, vai tendo, né? Pelo menos eu e a Carla aqui que estavam interagindo, a gente vai tendo mais elementos para questionar, para provocar, para estender a conversa, né? E acho que os demais, como estão nas suas pesquisas e a discussão de África ainda tem sido feita, mas ainda ela precisa avançar, né? Eu acho que uma troca como essa, ela traz esse avanço, né? Por isso que eu acho bacana vocês colocarem contatos de vocês para futuras atividades, inclusive. A gente pode pensar em atividades aqui de África, numa maneira geral, mas olhando a partir da realidade de vocês e convidar vocês, né? Falo vocês aí, o professor Felizardo, você, né? De repente também já estende ao Lucas também, que é estudante, mas querendo ou não tem um conhecimento desse mundo que a gente não tem, ou tem de maneira, a partir de um lugar que é o Brasil, tá? Eu agradeço mesmo, estou aqui bastante contente com a apresentação. Essa fala pausada sua é muito boa, porque a gente vai entendendo e vai, né, vai mastigando, né? É bacana essa coisa do mastigar o conhecimento, né? E agradecer ao professor Felizardo, que não pôde, ficou instabilizado, mas que bom que ele teve tempo de falar, né, de poder expor, né? Ao Lucas, que fez uma intervenção, assim, muito boa, parabenizar o professor Cleiton, né, porque parte da formação vem daí, né? Por mais que os professores, os acadêmicos venham sofrendo ameaças, perseguições, riscos de assassinatos, né, ou assassinatos, percebo que tem homens e mulheres aí valorosos aí, defendendo a educação pública, de qualidade, e que colocam os seus alunos para pensar aí, não apenas a crítica ao neoliberalismo, mas também procurar pensar alternativas dentro desse quadro tão difícil que a gente está. Agradeço mesmo imensamente a presença de vocês e contamos aí com em outras oportunidades. Um forte abraço do Brasil. Obrigado. E o professor Felizardo pediu desculpas, enviou uma mensagem a dizer que tinha que ir para um outro encontro, mas também a internet não estava a ajudar a ele e pronto, ficou ali assim, por isso pediu-me para transmitir a mensagem. E eu é que agradeço cá do outro lado, em conjunto com o professor Felizardo, a União Oeste, a equipe organizadora, e dizer que estamos disponíveis sempre que for necessário, temos contactos e pronto, nós vamos partilhar o que pudermos também em termos de material e pronto, ficamos assim. Muito obrigada a vocês, professor Cleiton, professor Felizardo, ao Lucas e aos demais, né, que estiveram aqui presentes, nossos estudantes ou de outras universidades que estão aqui participando. Está sendo bastante um aprendizado para nós, que por um lado a gente tem, a gente gostaria de estar presencialmente, né, na sala, conversando,
tendo esse contato mais próximo, né, para tomar um café depois e seguir a conversa, mas, por outro lado, também nos possibilita estarmos com pessoas tão longínquas, né, de nós, e a gente vai conhecendo e estreitando também esses laços. Muito importante. A gente colocou aqui a lista de presença, todos que estiveram aqui, se alguém ainda não assinou, nesse momento, eu vou encerrar aqui a nossa gravação.